Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Versículo 1. Hoje marca um ciclo novo daquilo que Deus vai falar em nossos corações quanto igreja. Um ciclo novo porque marca também uma série de pregações conectadas, não só domingo, quinta-feira também. Na quinta-feira nós terminamos uma inicial capacitação de 7 pregações, porque teve uma primeira para falar sobre a marca do discipulado e mais 6 encontros para capacitar com ferramentas para o discipulado. E agora nós vamos estudar na quinta-feira, e eu espero que toda a igreja esteja. Eu sei que quinta não é um dia que toda a igreja pode estar presencialmente. Mas se nós somos 60 irmãos, é inadmissível chegar no domingo e não ter tido 25 pessoas presenciais e 35 visualizações. Porque é compreensível que na rotina de estudo, trabalho, dinâmicas pessoais, e eu não estou entrando no mérito se é ou se não pode, não é isso que eu estou falando. Eu realmente entendo a rotina de alguns irmãos. Mas de quinta até domingo, não ter tido 30, 40 minutos para você prestar o seu momento como igreja e ser capacitado, eu já começo, e que isso? Então todos estamos convidados a participar, quinta-feira. Porque o ensino de quinta é tão denso e poderoso quanto o de domingo, capacita tanto quanto e é para nos enviar como igreja. E quinta, estudamos para fazer discípulos. E agora, vamos estudar na quinta, o que aconteceu após Jesus Cristo enviar os discípulos. Porque Jesus envia, morre, ressuscita e volta para o céu. E aí existe um grupo de discípulos agora reunidos que precisam cumprir com as palavras de Jesus. E o relato do que aconteceu com os discípulos após o retorno de Cristo aos céus está no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos estudar a igreja após a ressurreição e ascensão de Cristo, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Porque a gente não aprendeu como fazer discípulo? Os discípulos também, mas nem tudo são flores, então vamos olhar o que eles fizeram, para que a gente possa reproduzir. Se eu pudesse te falar assim, a gente gosta, todo mundo que planeja alguma coisa, todo mundo que começa qualquer plano, qualquer empreitada, qualquer movimentação, tem objetivos, todos. Isso desde o pastor, os líderes de ministério. Então, se eu pudesse te falar qual é o grande objetivo, qual é a grande visão, o grande sonho, o que eu ficaria feliz ao ver a igreja executando até o final de 2024, é que esse ano que Deus está falando tanto sobre a nossa identidade, comece a ser de uma igreja que vive uma identidade em Cristo, mas trabalha para que outras pessoas também vivam. Cada um de nós. Então, se nós somos 60, 60 eu falo, gente, é o número médio de que temos de irmãos geralmente ativos no total. Que sejam 60 pessoas engajadas a fazer a diferença em outra pessoa. Esse é o sonho, sabe? Olhar no final de dezembro, olhar assim, poxa, eu olho para cada um, e se eu perguntar assim, Wagner, aí Wagner, ih rapaz, porque eu? É só um exemplo. Wagner, em quem você está fazendo a diferença? Ele fala, fulano, ah, beleza. Eu falo, Jennifer, ciclano. Cada um fazendo diferença em um. Mas para isso eu preciso entender o que foi que movimentou essa igreja a fazer. Por isso que hoje a gente começa uma série de pregações, estudos de profundidade sobre o Espírito Santo de Deus. Então hoje marca um momento onde vamos começar a estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E é curioso, querido, porque teve um autor, eu acho que comentei aqui sobre ele, Francis Chan. Escreve em português Francis Chan, a gente fala geralmente em inglês, mas Francis Chan. E ele tem alguns livros que são conhecidos, que é Louco Amor, e o outro é Deus Esquecido. E Deus Esquecido, ele fala uma coisa, olha, se eu tivesse que ter uma estratégia contra a igreja, eu faria com que ela esquecesse e não soubesse sobre o Espírito Santo atuando nela. Porque se a Bíblia diz que é o Espírito Santo que opera na igreja desde a ascensão de Jesus, é o que a gente vai começar a ver hoje. Bastaria que você não soubesse sobre ele,
para que você se tornasse inerte, morto espiritualmente. Então, apesar de muitas temáticas, ferramentas, coisas que a gente pode aprender, se você retornar às origens, aos princípios, ao que é ser igreja, a grande característica que nós temos que ter é conhecedores do Espírito Santo. Pessoas que vivem porque experimentam do Espírito Santo. Só que ao mesmo tempo que eu falo sobre isso, hoje, talvez nunca se falou tanto sobre o que é uma vida no Espírito, avivamento, cheio do Espírito, dons do Espírito, manifestação do Espírito, batismo com o Espírito, porque o termo é com ou em, não pelo, batismo com o Espírito, pessoa do Espírito Santo, divindade do Espírito, dom do Espírito, fruto do Espírito. Hoje todo mundo fala sobre, todo mundo prega sobre, todo mundo navega nesse oceano, mas o Douglas trouxe aqui no culto jovem o número de que aumenta o número de cristãos evangélicos no Brasil, mas aumenta também os índices negativos da sociedade. Criminalidade, intolerância, corrupção, não faz sentido, a não ser que aumente o índice de nomeados cristãos, mas que vivem a vida com um Deus esquecido, que é o Espírito Santo. Infelizmente, a gente não pode garantir sobre todos, mas nós como igreja podemos olhar para nós e nós mergulharmos, e uma vez cheios, transbordar para outros. Amém? Não é possível que você não tenha encontrado Atos capítulo 2, versículo 1. Hã? Não, tomei um susto agora. Não é possível. Não. Lê comigo aí, querido. Ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, essa é uma data fundamental para a igreja. Por quê? Porque, historicamente falando, a Bíblia, ela vive de anunciar o futuro e depois descrever quando esse futuro se torna agora e fazer novos anúncios futuros e depois acontecer as coisas, até que chega o momento de hoje, que a gente continua anunciando sobre um futuro, que é a segunda volta de Jesus, e vive por essa promessa. Por isso que Paulo em Coríntios fala que 3 coisas são importantes: fé, esperança e amor. Esperança fala do futuro. Fé fala de um futuro, às vezes, bem próximo, às vezes distante. Nós olhamos para o futuro. Mas quando eu olho a Bíblia, eu posso ver também uma caminhada aonde o homem se afastou de Deus, porque ele pela primeira vez pecou, foi expulso da eternidade no Éden. O pecado agora entra na humanidade e Deus começa um movimento de buscar a humanidade, ir atrás da humanidade. Mas se você perceber, esse movimento de buscar a humanidade pode ser visto na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Geralmente a gente estuda muito e observa a pessoa do Pai no Antigo Testamento, ele é mais nítido, as promessas sobre o Filho, e aí até tem, quando, por exemplo, acontece a fornalha de Daniel, que tem um quarto na fornalha e fala, é Jesus! Mas geralmente a gente não observa a trajetória do Espírito Santo de Deus. E Atos 2 fala do grande encontro do Espírito Santo de Deus e a igreja. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira pregação sobre o Espírito Santo, eu quero que a gente tenha uma visão panorâmica de como veio o Espírito até nos encontrar, e esse grande encontro de Atos continua acontecendo na vida de cada um em determinado momento, e quais são os efeitos desse encontro.
E daqui para frente, domingo após domingo, vamos cada vez dar um passo a mais no Espírito Santo de Deus, até que não tenha mais outro lugar senão caminhar guiado por Ele. Amém? Então vamos lá, vamos entender isso. Você deixa a sua Bíblia aberta em Atos. Se você por algum motivo for algum texto que eu citar, você marca com o dedo aí para você voltar depois. Mas qual é o primeiro livro da Bíblia? Vamos de novo, que essa é fácil, hein? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Qual é o primeiro capítulo de Gênesis? Capítulo? Então vamos em Gênesis, capítulo 1. Porque se eu estou te falando que desde o início o Espírito está vindo atrás da gente, quer nos encontrar, tem que aparecer isso no primeiro capítulo da Bíblia. Caso contrário, vosso pastor é maluco, ou está falando asneira. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ver. Vamos observar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Início, não havia nada. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, num lugar de ausência de ação divina, você já tem o Espírito pairando sobre as águas. Primeira coisa que a gente tem que aprender, queridos, é que apesar do Antigo Testamento não citar ou falar tanto, ou referir-se tanto ao Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele sempre existiu. E é curioso porque ele é citado, nomeado muito antes do que o próprio Filho. Porque ainda não falou sobre o Filho. Logo, na própria descrição da criação de Gênesis 1, vai acontecer mais à frente, versículo 20, e 6, Gênesis 1. Vai ser citado novamente o Espírito de Deus, só que agora já é citado num nós. Porque tenta ser imaginativo. Está acontecendo a criação e Deus está falando. Da palavra dele estão saindo palavras poderosas o suficiente para dobrar tudo aquilo que não existia ou que existe. E da forma que nos indica que basta Deus querer que algo acontece, seja mover um telefone de um lado para o outro, curar, ressuscitar ou criar. E aí Deus vai criando todas as coisas, até que ele fala, olha, façamos o ser humano à nossa imagem. Só que a Bíblia ela é muito rica na linguagem que ela foi escrita. E aqui, eu já tenho a revelação no primeiro capítulo, que Deus é uma trindade. Deus é formado por 3 em 1. Sobre trindade, vamos conversar no tempo devido. Mas é interessante porque o ser humano é criado à imagem de Deus. Mas o Espírito Santo também é Deus. Jesus também é Deus. Deus Pai também é Deus. Então há a imagem do próprio Espírito em nós, porque nós fomos feitos à imagem de Deus. A palavra aqui para Deus é Elohim. Elohim você já ouviu, tem até aquela música. Elohim, Elohim, Deus, o louvor está em tudo. Jeová Rafa, meu Senhor. Então, se fala Elohim. Agora, o curioso é que na Bíblia tem muita gente que termina com El. Israel, Abel, Samuel, Ezequiel. E El, em hebraico, é Deus. Então, por exemplo, Abel. Ab ou Abba é pai. El é Deus, então Deus é pai. Então, El é Deus. Mas aqui o termo usado para Deus não é El, é Elohim, que é uma palavra que significa deuses, mas não no plural. Porque a gente não consegue conceber isso, mas é uma divindade plural. Porque quando Deus fala façamos, só tem Ele ainda. Mas quando Ele fala façamos, existe em Deus a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Uma boa forma de simbolizar para você entender é, você chega para mim no pós-culto e fala, pastor, vamos sair para lanchar? Aí eu falo assim, vou ver se nós vamos. Só tem eu e você, mas a quem é o nós que eu estou me referindo? Minha esposa.
Porque eu sei que quando eu sinto o meu nós, apesar de eu ser um eu, há uma unidade plural. Eu e a minha esposa. A gente faz isso normalmente. Aí eu até brinco. Pode ver, 100%. Você me chama assim, vamos lanchar, eu falo, calma aí, vê com Estela. Entendeu? Vê com Estela. Mas aí quando eu falo vê com Estela, o que Estela decidir é a vontade do nós também. Tá vendo? Mas a gente não acha estranho isso, porque faz parte do cotidiano. Então quando Deus se refere ao nós, o Espírito está presente desde o princípio. E sabe o que é interessante? O Espírito está presente sobre a face daquilo que existiria, sabendo que nós chegaríamos e sabendo que nós cairíamos. Mas o Espírito está presente, querendo um grande encontro desde o princípio. E aí a história vai dizer que o homem é criado, o homem cai, é expulso do Éden. Deus expulsa o homem do Éden. E agora começa a se revelar. E é interessante porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus tem uma função muito clara. É o Espírito Santo de Deus que capacita o homem. Então, o Espírito Santo de Deus aparece no Antigo Testamento capacitando o tempo todo. Em Êxodo, capítulo 31, se não me falha a memória, o Espírito Santo é citado como aquele que capacita o artesão da arca. A Bíblia fala que Saul, quando ele era rei, o Espírito de Deus se apossava dele, mas por alguns motivos e circunstâncias, ele se afastava, ele fechava o coração para a presença do Espírito de Deus, e um espírito maligno se apossava do coração dele, e Davi tocava a harpa, para que o espírito maligno saísse e entrasse o Espírito de Deus. Moisés, uma vez, se queixava de estar pesado, ele fala, meu Deus, está pesado, e aí Deus fala, tá bom, eu vou tirar do seu espírito, da porção do Espírito sobre você, e vou colocar sobre outros homens. Eliseu fala, olha, eu quero porção dobrada do Espírito, quando Elias está para morrer. Os juízes eram capacitados, e a Bíblia diz que Sansão cheio do Espírito. O Espírito no Antigo Testamento é presente nas grandes obras e ações da humanidade, mas ainda capacitando, ainda não era o grande encontro. Até que vem momentos difíceis, momentos complicados para toda a humanidade, para todo o povo de Israel, onde ele vai para o exílio, onde agora ele vai ser prisioneiro, agora onde ele vai sofrer, e começam profecias. Uma das profecias, eu queria que você voltasse para Atos, porque eu sei que você foi sábio e não permitiu fechar. Uma das profecias vai ser citada em Atos 2. Porque a Bíblia profetizou que Cristo viria, o Messias, o Filho do homem, o Filho de Deus. E ele veio. Jesus veio. Jesus habitou entre os homens. Jesus viveu entre os homens. Jesus ministrou, pregou, ensinou, trabalhou, morreu e ressuscitou entre os homens. Mas os profetas e o próprio Cristo disse que ainda tinha um outro encontro maior do que esse para acontecer em nós, e não entre nós. Tanto que Jesus disse, olha, é melhor que eu suba para o Pai, para que eu envie o outro, e ele estará em vocês. Não entre, mas em. Não mais teríamos apenas capacitação, não mais estaríamos com Deus sentado ao nosso lado, mas Deus em nós. Se você já viu The Chosen, em algum momento, você certamente se imaginou, como seria bom se Jesus estivesse conosco. Tipo assim, comendo, brincando. Você imaginou, ou você se imaginou lá, os 12 e você lá assim, tipo assim, sai Judas, já que você vai fazer errado, deixa eu ficar aqui, sai. Você imaginou Jesus, sabe, fisicamente do seu lado, no momento difícil, ou não? Mas Cristo que estava junto falou, é melhor que eu vá. Você acha loucura, porque você preferiria Jesus do seu lado. E ele falou, é melhor que eu vá, porque eu estou entre. Mas o mais poderoso daquilo que a divindade poderia fazer em nós, não era estar entre. Não era ocupar nenhuma dessas cadeiras vazias. Não era tão somente ocupar o microfone para pregar. Porque você já pensou, eu queria ouvir o Sermão do Monte, eu queria ouvir tal pregação, eu queria ver tal milagre. Mas o Cristo que fez disse, vocês farão obras maiores.
Após a morte dele na cruz e ressurreição, ele sabia, vocês vão fazer coisas maiores. Aí ele deixa a igreja na expectativa de fazer algo maior. E aí ele fala que vai embora, o pessoal, você já vai, faz isso não. E aí ele fala, olha, vocês ficam tranquilos, ficam reunidos, esperem a vinda do Espírito Santo de Deus. Porque aí vocês receberão um poder. A palavra para poder, eu já citei aqui, é dinamite. Dínamo. No caso é dunamis. Também tem aquele ministério que você conhece, dunamis. Receberão poder para ser minhas testemunhas. Só aguarda. Espera que vai chegar o dia. Passa o tempo. Capítulo 2 de Atos que a gente está. Ó a história, né? E está na expectativa. E nada de chegar o Espírito Santo. Nada de chegar. Aí a Bíblia diz que chegou uma festa chamada de Pentecostes. Essa festa ainda existe. Essa festa faz parte do calendário do judeu. É porque hoje, quando a gente fala Pentecostes, a gente dá até um arrepio. Não faz, tipo assim, quando fala assim, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como, hein? Aí vai o contracanto, ó, vem, já dá um arrepio. Porque hoje a gente tem o pentecostal. Então a gente assimilou essa palavra como se pentecostal fosse algo nosso. Mas Pentecoste é uma festa, como tinha a Páscoa. Acontecia de quê? 5 vezes, igual o Brasil é penta. 5, no caso era 50 dias depois da Páscoa. É uma festa, como teve. No caso vai ter ainda esse ano, né? Porque a Páscoa aconteceu, daqui a pouco está tendo Pentecoste. Então, desculpa te frustrar um pouco, mas o grande encontro não aconteceu misticamente em Pentecostes só porque a palavra é bonita para marcar o futuro. É porque ali estavam reunidos. E a descida do Espírito Santo era profetizada. Então a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo, visivelmente como línguas de fogo. As pessoas conseguiam ver algo aquecendo e poderoso acontecendo dentro daquela casa, porque os discípulos estavam escondidos com medo de serem mortos, porque Jesus foi morto 50 dias antes. A gente lê a Bíblia romântico, parece que tem flor e bombom. Meu amigo, Jesus morreu faz 50 dias. Os caras estão com medo. Bota o pé para fora, me conhecem? E estão ali orando e orando, falando, já que vai vir, vem, e quase cantando. Então Yeshua desce, rasga o céu, vem logo. Aí acontece. Pensa como você estaria se você estivesse sentado, oração rolando ali, eram cerca de 120, está orando um ali, pá. Está orando, está Daniel orando, aí na vez de Daniel orando, o negócio esquenta, você vê a descida e você sente algo diferente acontecendo. Aí os discípulos vivem o grande encontro do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus os enche de forma tão poderosa que nessa festa de Pentecostes, era uma das festas que vinha judeu de tudo que é canto, inclusive as pessoas que agora eram praticantes do judaísmo. Então estava lotada a cidade de Jerusalém. Por isso a festa de Pentecostes. Porque tinha gente. E aí aquilo que começou a acontecer na vida deles, começou a transbordar, a ponto de pessoas começarem a ficar perplexas. Eu não estou inventando, não, está escrito, ó, a partir do versículo 5, vai no 6, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que estava perplexa, estava assim, meu Deus, eu estou vindo da Etiópia, e estou ouvindo a pregação e a adoração desse povo na minha língua, mas eles são os galileus, eu estou vindo da África, eu estou vindo de Samaria, eu estou vindo de vários cantos, e cada um ouvia a experiência de 120 pessoas adorando ao Senhor na sua própria língua. Nesse momento, querido, aqui especificamente, o falar em línguas não era línguas estranhas ou não conhecidas pelos homens. Era Pedro pregando em aramaico ou em hebraico e todo mundo escutando. Era Google Tradutor simultâneo. Todo mundo ouvindo. E aí eles começam a apontar, a falar, esse povo está bêbado. Por quê? Porque eles não estavam parados, eles estavam cultuando, eles estavam adorando. Era uma experiência única, era a primeira vez. Era a primeira vez que o Espírito Santo de Deus encontrava a humanidade. Não para capacitar, não para fazer. Agora, o grande encontro era para
ser. Vira a chave da sua cabeça. Se você está esperando que o Espírito apenas faça através de você. Vira a chave da sua cabeça. Se a sua expectativa do encontro do Espírito Santo em você é para que algo seja somente feito. A Bíblia disse que vocês receberiam poder para serem minhas testemunhas. O impacto de discipulado, de vida na vida, de mudar o bairro, não é sobre o que sua mão faz, é sobre quem você é. São marcas de um encontro. Só que nos discípulos, o encontro tinha sido Cristo. Agora, o encontro é dentro, é o Espírito Santo de Deus. E a coisa estava tão louca, tão incrível, tão poderosa, mas não conhecida por quem estava lá, que eles falaram, isso só pode ser bebida. E para 120 pessoas serem acusados de bêbados, ele estava adorando com muita intensidade, falando alto, e com uma imagem de que havia bagunça, mas havia uma organização do Espírito. Até que Pedrinho, versículo 14, ergue a voz e prega. E essa é a pregação após o grande encontro do Espírito Santo com a humanidade. E quando Pedro prega, querido, no versículo 17 ele cita uma profecia. Eu te disse que tinha uma profecia importante. A profecia de Joel, versículo 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E é curioso, queridos, porque toda a humanidade significa literalmente todo mundo. E aí Pedro, ele começa a pregar, ele começa a falar, ele começa a expor sobre essa descida do Espírito Santo de Deus. Versículo 33, citando e falando sobre Cristo, que exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele me afirma, disse o Senhor, o meu Senhor, sentado à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, olha a loucura. O povo, ao ouvir a pregação, vai perguntar assim, o que a gente faz agora? Versículo 37. Você pregou sobre o Espírito Santo que chegou, morte de Jesus, o que eu tenho que fazer agora? Versículo 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Remissão dos seus pecados. E vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo. O grande encontro, descida do Espírito, pregação, as pessoas que não tinham noção que Jesus Cristo é Deus, olham para isso e falam, opa, está acontecendo algo diferente. Opa, algo aconteceu. Pela primeira vez, o Espírito Santo se manifesta dentro, habitando, tomando conta. O homem prega e diz, está vendo isso aqui está acontecendo? Essa festa, essa celebração, a descida do Espírito. O profeta Joel já tinha dito, há muito tempo atrás que isso aconteceria. Qual é o problema, querido? É que o povo de Israel não tinha nem sequer noção de como seria a vinda de Jesus quanto Messias. Muito menos como seria o grande encontro com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te frustrar um pouco. Porque algumas coisas que Deus constrói em nossa vida, Ele tem que derrubar pedras dentro de nós. Aquilo que Cristo está edificando em nós, Ele precisa arrumar primeiro a base. Deus não edifica novas coisas rejeitando as antigas, mas Ele faz com que as coisas novas habitem no lugar das antigas. De forma que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas e tudo se fez. Não é possível o ensino novo fazer parte de pessoas velhas. Vinho novo não ocupa vasilha velha. Tecido novo não é costurado em tecido velho. Então existem coisas sobre o encontro e a vida no Espírito, que infelizmente a vida na carne não comporta ou não entende. Mas o grande problema é que às vezes a vida na carne, a pessoa na carne, o homem que ainda é controlado pela carne,
está com expectativas erradas sobre o que seria a descida do Espírito. E é por isso que talvez hoje, em 2024, depois de milênios que o Espírito Santo já encontrou e habita pessoas, tem gente tão fraca espiritualmente falando, pobres espirituais, ou na expectativa errada sobre o Espírito Santo de Deus, a ponto de achar que a marca do grande encontro do Espírito Santo de Deus seria se, ao terminar uma frase, todos ficassem de pé e começassem a manifestar algo. Tem gente que está olhando o produto e não está vendo a fonte nem a raiz. E é por isso que muitos movimentos são frustrados, porque esses movimentos são movidos pelo fruto e não pela raiz. Então talvez você fala, vamos ser cheios do Espírito, vamos cantar uma nova canção, vamos manifestar dons, vamos manifestar coisas diferentes. Fruto, consequência, resultado. O povo judeu queria resultado, por isso que rejeitou Jesus, porque um reino eterno, que não solucionava o problema do dia deles, não fazia sentido, eles queriam a resolução na hora. Então um espírito que só viria lá na frente para não resolver, não fazia sentido. A gente tem que começar a descortinar os olhos. O que é o Espírito, o que ele representa em nós, está descrito na Bíblia. Então, se quando concluir essa série, você ainda tiver a expectativa do passado, infelizmente, o encontro do Espírito com você não vai produzir, não vai transformar. Olha isso, querido, talvez, biblicamente falando, esse tenha sido o culto que tenha tido a grande manifestação espiritual. Pessoas cheias, falando, todo mundo entendendo na sua língua, as pessoas adorando, de mão levantada, pulando, eu não sei como é que está, mas era visível. As pessoas escutam que isso era porque Jesus morreu na cruz e veio o Espírito. Aconteceu o grande encontro. Alguém pergunta, e agora, Pedro, o que a gente faz? E aí Pedro fala o óbvio, creia em Jesus. Se arrependa dos seus pecados, para que você ganhe por consequência duas coisas. Perdão da condenação sobre você e o dom do Espírito Santo. Em grego, o doreá do Espírito Santo, o presente, a dádiva, receba de graça na sua vida a presença e a existência do Espírito Santo de Deus. Querido, se você quiser que esse culto seja cheio e transformador, peça para que a presença do Senhor, pela primeira vez esteja, ou se Ele já esteja, te preencha. Mas ser preenchido pelo Espírito Santo vai muito além de uma palavra que eu digo, de uma mão que eu levanto. Mas é o impacto do que o Espírito Santo representa. E eu acho sempre interessante dizer que esses discípulos que pregaram, que falaram dessa promessa, e que marcaram essa geração, eles tinham muitas falhas. Talvez não tivessem os instrumentos musicais, a adoração bela em técnica, mas uma coisa eles tinham. Aonde eles chegavam, a identidade deles era conhecida como cristãos. Se eles fossem vistos, falava, esse aí é discípulo de Jesus. Eles eram morada do Espírito Santo. Por que eu falei de início assim, deixa eu te frustrar um pouquinho? É porque talvez você tenha a expectativa de, numa série do Espírito Santo, chegar à conclusão assim, em junho, essa igreja aqui, meu amigo, o culto vai ter que começar sem cadeira. A sua expectativa é o seguinte, meu amigo, no pós-culto, vai se tornar culto 2, entendeu? 10 horas é pouco. Não, a quantidade de milagres, de revelação, de palavras do Senhor, pessoas fluindo no Espírito, seja através de palavras, de dons, isso aqui vai aumentar. Eu vou experimentar o avivamento na cura. E eu não estou dizendo que nada disso vai acontecer. Mas eu queria que a nossa expectativa fosse, nossa mãe do céu, em junho, eu vou me sentir olhando no espelho, porque eu vou ser parecido com Cristo, e vou ver o outro parecido com Cristo, de forma que ao olhar uns aos outros, não veremos mais nós, mas Cristo formado.
O Espírito Santo não veio habitar em nós para brincar. Ele veio para cumprir uma missão. Testificar das coisas que o Filho fala. Seu ministério é convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não veio para que a igreja tivesse 2 horas de um culto magnífico, mas que tivesse 24 horas por dia de presença e similaridade com Cristo. Tira da sua cabeça que a igreja que tem o Espírito Santo é a igreja que pula e canta alto. A gente pula e canta alto sim, porque o Espírito move, mas a marca do Espírito não é quantas pessoas falam em língua, não é quanto o ministério é abençoado, não é o quanto você é levado a um arrepio. A marca do Espírito Santo, do grande encontro, aparecer com Jesus, porque Pedro disse, se o Espírito Santo veio em nós, nos marcou, e você crê nessa pregação, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado no nome de Jesus Cristo, seja liberto da condenação do pecado, e receba o presente do Espírito Santo de Deus. É sobre uma transformação de vida. Se o grande encontro do Espírito em nossas vidas fosse numa mesa de jantar, era esperado que ao terminar a mesa, alguém que olhasse de lado não conseguisse identificar quem é Jesus, porque nós estamos parecidos com Ele. O grande encontro gera transformação em nossas vidas. Eu queria fazer algumas perguntas, porque eu falei sobre um grande encontro, a vinda do Espírito. Nós vamos ter muito mais detalhe e profundidade ao longo dos domingos. Se você já tem dúvida agora, eu vou mandar o link no grupo de novo de Dulce, já bota lá. Eu falo, vai ser respondido, fica tranquilo, não se desespera. Mas eu queria te perguntar o seguinte, ao falar sobre o grande encontro do Espírito conosco, o que acontece no seu coração aí? Vou repetir, não precisa responder não, mas só pensa. Ao falar que a história mostra que ao longo do tempo, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas vazias, as águas sem forma, a terra sem existência ainda, que passou ao longo da história de Israel, capacitando homens e mulheres para vencer batalhas, construir, para profetizar. O mesmo Espírito que, sendo Deus, primeiro veio o Filho encarnado e falou, vai vir o Espírito. E agora esse Espírito desce, em Atos capítulo 2, 2000 anos atrás, habita e transforma a humanidade, e é dito que aquele que crê no Senhor Jesus receberá esse Espírito. Então, se você creu em Jesus, você tem o Espírito. Porque é crer no Senhor Jesus e receber o Espírito. É crer no Senhor Jesus e ser selado com o Espírito. Porque nós somos a habitação dele. Então, ou eu estou diante de pessoas que já receberam o Espírito Santo de Deus, talvez só não vivam o suficiente as marcas dele. Ou eu estou diante de pessoas que não receberam ainda, que não são a habitação do Senhor, porque não entregaram a sua vida a Jesus, porque não se arrependeram do pecado. Mas um grande encontro pode acontecer hoje. Mas a pergunta é, ao ser falado sobre um grande encontro, sobre a marca, sobre ser parecido com Jesus, o que você está pensando? Será que a sua reação é, estou de boa, já aceitei Jesus, eu sei que o Espírito está aqui, estou bem. É um comodismo, um conforto? Já digo, isso não é comum de quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque não é o fato de você ter que significa que você tem em plenitude. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, tem água aqui dentro, mas você sabe que não está cheio. Como que você sabe que não está cheio? Você não tem visão de raio-x, é que você me viu bebendo. Então alguma porção de água não está mais aqui, mas esse copo tem água. Mas chega um momento que ele tem tão pouca água, que ele se torna leve, se duvidar não segura um papel, e ele tem mais espaço do que água dentro dele. Não é o fato de você um dia ter dito e crido e entregue o seu coração a Jesus, que simboliza que você é cheio do Espírito Santo. São coisas diferentes. Pode ser que sua vida seja tão leve que você não marca nem mesmo o papel. Quem dirá, você mesmo está marcado, quem dirá, transborda em outra pessoa. E não existe conforto espiritual. Porque o Espírito Santo tem um costume de nos levar de forma a um desconforto saudável, a sempre querer mais. Se você está confortável com a medida do Espírito que você tem, cuidado.
Porque pode ser a operação do inimigo, te fazendo esquecer do Deus que muitas vezes é esquecido por pessoas. Pode ser que a sua reação seja uma celebração de uma expectativa que aconteça novamente um Pentecostes. Como assim? No retiro, nas 12 horas, na vigília, no momento tal, o Espírito vai vir de novo. E aí, quem sabe, nesse dia ele vem em mim. Mas não existe mais um tempo ou um dia para acessar o Espírito. Existe só uma decisão e um agora. Você não precisa esperar a próxima grande vigília, o próximo grande evento da igreja, para que você experimente do Espírito. Não. Basta que você responda hoje. E sabe qual é um grande problema, queridos? É porque muita gente não quer para si o Espírito, porque tem vergonha ou se sente meio preocupado com outras pessoas. O que vão achar de mim se eu sinalizar, se eu pedir que orem, se eu me mostrar frágil, ou se eu falar que eu não tenho ou que eu quero mais? Vão achar que eu sou um crente pequeno, um crente raso. Vão achar que eu sou o quê? Poxa, eu estou há tanto tempo na igreja e eu vou dizer, no dia 14 de abril, que eu preciso ser cheio do Espírito, que eu entendi que hoje é o dia que o Espírito tem que ter um grande encontro que transforme minha vida. Mas eu sou líder, eu sou ministro, eu prego, eu faço isso, sou diácono, sou pastor, eu sou, querido. Tudo bem que você é muita coisa, o seu Instagram está lá cheio de marcas, cheio de fotos dizendo quem você é, o seu currículo no trabalho diz quem você é, as suas formações dizem que você é, o seu passado diz que você é muita coisa. Desculpa, mas a minha preocupação não é essa, porque essa igreja não pode ser formada. Não, a igreja está boa por quem tem 17 líderes, 25 líderes, 3 pastores, seminaristas formados em teologia. Está boa porque tem ar-condicionado ou não tem, instrumento, ministro, 2 escalas, tem gente que descansa quando o outro toca. Não, essa igreja está boa porque os homens se reúnem, mulheres se reúnem. Não é isso. É claro que isso é bom, mas não é isso. A medida de saúde dessa igreja tem que ser: quantos experimentam, creem, conhecem, são marcados pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de não conseguir passar a vida sentado numa cadeira, sem impactar outra pessoa. Então, relacionado a isso, querido, começa de mim. Começa de mim querer. De eu querer mais do Espírito. Eu preciso querer. Então, se você terminar isso aqui e ficar preocupado que você tem que subir para ministrar o louvor agora, meu querido, não suba. Busque o Espírito. Se você acha que não, eu vou ficar meio com vergonha se eu for o líder, querido, não fique com vergonha. Vergonha você tem que ter de olhar para o Espírito e escolher a liderança. E não olhar para a liderança e escolher o Espírito. Ninguém é retirado de liderança, ministério da igreja, porque quer mais do Espírito Santo de Deus. Mas a vida afasta pessoas de ministério e liderança quando elas não querem mais de Deus. De forma que não é o pastor que faz isso. Tem muita gente que por causa de vergonha, medo, julgamento, está deixando de viver com o Espírito. E os discípulos estavam lá com fama de bêbados cheios da presença. Os discípulos estavam lá reunidos adorando enquanto as pessoas estavam julgando. E você com medo de ser julgado porque você quer mais do Espírito Santo de Deus. Me desculpa. Me desculpa. Corajoso e corajosa é quem busca o Senhor acima de todas as coisas e recebe de presente a presença do Espírito Santo de Deus. Não seja orgulhoso, não seja falso, não também plante para pessoas que você quer ou que você não quer no seu coração. Esse momento não é de análise, olhar para o outro e falar: fulano, tinha que estar aqui. Aí você olha para fulano e fala assim: vai fulano, levanta, vai. Que mania que a gente tem de falar: não, fulano, lá em Pentecostes, fulano tinha que ouvir essa pregação. Se ele visse isso, se ele presenciasse aquilo, se... O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Vamos aprender isso domingo que vem. Sei que você sabe, mas nós vamos ver na Bíblia que ele está em todos, faz tudo, é capaz de todas as coisas, o tempo todo. Que ele cria a vida, ele é Deus, ele é uma pessoa que se entristece, se alegra. Então a pergunta é, nesse grande encontro, porque o Espírito está aqui e está em você, quer você
Você vai ser quem alegra ou entristece o Espírito. Você vai sair com a presença dele ou vazio mais uma vez, e a sua vida vai ser de um dia vazio para outro dia vazio, para outro dia vazio, para outro dia vazio, até que você encontre outro vazio. Querido, me desculpa, mas o Espírito Santo já está buscando no vazio tem muito tempo, desde a criação de todas as coisas. O Espírito mostra, eu já olho o vazio desde a criação, eu já estou olhando para você desde que você é vazio, desde que você é inimigo de Deus, desobediente, prisioneiro do pecado. Ele está olhando para a sua vida faz muito tempo e vendo o vazio há muito tempo. Se tem alguém que é experiente de ao longo da história ver vazios, é o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus que paira sobre o vazio é o mesmo Espírito Santo de Deus que preenche, de forma que há um espaço em você que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E isso acontece no grande encontro. Fica de pé, querido. Fica de pé, feche seus olhos, chama o Ministério do Louvor aqui.